Hello guys, tudo bem? Meu nome é Natália Passos, pessoal, e hoje eu tô gravando um vídeo para falar sobre como melhorar o seu listening em inglês, tá? Muita gente às vezes, reclama, eu consigo entender meu professor conversando, eu consigo entender um brasileiro falando, mas na hora que eu escuto um nativo eu não consigo, né? O que eu tenho que fazer para melhorar isso aí? Tá, gente? Então hoje assim eu vou passar algumas dicas para vocês que a gente vai conseguir trabalhar o nosso listening, tá? Então segue aí. A primeira coisa, pessoal, é vocês identificarem qual que é o nível que vocês estão de inglês, tá? Eu sei que, como é que eu vou identificar o meu nível? Vou ter que fazer uma prova? Não é isso, tá, galera? Só que assim, é pensar que eu vou ter que identificar, não adianta, se eu recém estou iniciando, recém estou começando a aprender inglês, não adianta, por exemplo, eu ir lá e colocar uma série que fala sobre coisas de médico ou que fala sobre termos policiais, tudo em inglês, que, ok, eu vou sim estar praticando meu listening, né, de alguma forma, mas eu não vou estar absorvendo tanto. Então eu tenho que ter uma noção de mais ou menos como está o meu vocabulário, como está o meu conhecimento, para que eu consiga, ir melhorando aquilo ali. Então, primeiro, achar o seu nível é extremamente importante. Então, pega alguns áudios que são mais fáceis, ficou muito fácil, vai lá e pega um pouquinho mais difícil, Hoje a gente encontra bastante coisa na internet referente a isso. E aí, então, assim, dá pra ir trabalhando, vendo conforme o nível que você está. Porque não adianta eu pegar alguma coisa que vai ser muito difícil pra mim, e aí o que vai acontecer? Eu vou ir lá, vou colocar pra escutar e vou acabar me bloqueando, me frustrando, chegando, eu não entendo nada de inglês, eu nunca vou conseguir, é muito difícil, não é pra mim, tá? Então a gente tem que cuidar com isso, porque na verdade a gente tem que ver qual nível a gente se encontra pra daí começar a trabalhar isso. A próxima dica é em relação ao vocabulário, galera, Assim como eu já falei em outros vídeos, eu sempre digo pra vocês, não adianta eu saber todos os termos gramaticais se eu não tiver vocabulário. Porque se eu tiver vocabulário, eu consigo falar as palavras que eu quero, Consigo montar uma frase que talvez tenha uma estrutura errada, gramaticalmente falando, mas que mesmo assim a pessoa que está escutando consiga me entender. A mesma coisa agora vai ser quando eu for escutar alguém falando em inglês, Então assim, tô iniciando, vou pegar mais conversas do dia a dia, situações de rotina, como trabalho, lugares que a gente vai, o que você gosta de fazer, procurar diálogos ou então materiais que estejam trabalhando esse tipo de vocabulário, porque senão não adianta eu pegar uma coisa mais específica, eu realmente não vou conseguir entender. Então assim, quanto mais eu quero melhorar esse meu listening, a questão do meu vocabulário ele vai ser essencial. Porque quanto mais palavras tiver ali naquela frase que eu consigo entender, fica mais fácil. Porque é aquilo que eu sempre digo, eu não preciso entender de início 100% o que uma pessoa está falando em inglês. Eu preciso, na verdade, de início começar a entender aquele contexto, entender a situação. Pode ser que uma palavra e outra passe batido, mas eu consiga entender o contexto. Então, quanto mais vocabulário eu tiver, mais fácil isso vai ser. Bom, e daí assim, galera? Para melhorar o meu listening, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que praticar o meu listening, que é o ouvir, que é o escutar. Seja através de música, cuidado, Porque a música, as pessoas elas tendem às vezes a cantar a melodia de acordo com que soe melhor. Então às vezes pode alongar a palavra ou até fazer mais rápido. Então tem que cuidar um pouquinho. Tem música sim que dá para tentar estudar e tudo mais, mas a gente tem que cuidar, procurar sempre ali para acompanhar. Esses dias mesmo até eu estava colocando uma dica, a gente tem no próprio Spotify, ele tem a opção onde tu só clica e já aparece a letra da música junto. Então ele tá cantando e tu consegue acompanhar. Automaticamente tu consegue melhorar o teu listening, porque é importante eu colocar pelo menos 15, 20 minutos no meu dia em que eu vou escutar alguém falando inglês. Só que quando eu digo escutar alguém falando inglês, não é só deixar ligado lá na TV e deu. Isso vai me ajudar? Sim, vai ajudar. Mas não vai me ajudar tanto quanto se eu parar o meu dia naquele momento para realmente procurar trabalhar o meu listening, que é parar, escutar, prestar atenção, tentar entender. Então, se eu fizer isso dessa forma, vai ser bem mais eficaz do que eu só deixar lá tocando, Só que, é claro, fazer isso de só deixar lá tocando também ajuda, porque a gente vai acostumando, ali com os sons, as palavras do inglês. Mas a melhor ainda é quando eu posso parar um momento do meu dia para conseguir realmente praticar aquilo ali, prestar atenção e realmente tentar entender o que eles estão falando.
Posso procurar então através de música, posso procurar através de série, através de filme, através de vídeos no YouTube, através de podcasts. Então assim, existem várias formas hoje em que a gente pode, né, trabalhar essa questão do listening. Eu vou pegar um ônibus para ir para o serviço, vou ir de trem, vou ir correr, eu posso colocar ali a tocar, né, no meu próprio celular, hoje é tudo tão fácil, então a gente tem que, né, aproveitar essas facilidades que a gente tem hoje em dia. A questão da pronúncia, né, gente, também é importante. Então, assim, através do meu listening, eu vou conseguir escutar como é que as pessoas realmente reproduzem os sons daquelas palavras. Então, às vezes, o que que vai acontecer? Eu posso, por exemplo, uma dica. Eu posso pegar um textinho, né, que ele for gravado, enfim, tem o áudio e, né, a questão dele escrito. Às vezes a gente tem audiobooks que a gente pode achar na internet, tem uns que são separados até mesmo por níveis, então fica mais fácil ainda. Então, assim, eu posso pegar esse audiobook, colocar ali para ouvir uma página ou 2 páginas, né? Escutei a primeira vez, acompanhei, li, tento entender. Amanhã, um outro dia, depois eu vou lá, faço de novo e a cada dia eu vou notando que eu vou conseguindo entender mais aquilo ali. Vai ficando mais fácil, porque eu vou estar prestando atenção naquilo que ele está falando, né, que ele está lendo, e eu também posso pegar e repetir para reproduzir e depois ficar mais fácil de identificar. Então, assim, essa é uma outra dica que dá para trabalhar em casa mesmo, né? E a gente consegue melhorar bastante a questão do listening. Quanto em relação a legendas, né? Às vezes o pessoal pergunta, tá, coloco legenda, não coloco legenda? Se eu colocar legenda, eu continuo trabalhando meu listening, sim ou não? Gente, de novo, vai depender do nosso nível e a legenda ela é essencial para quem está iniciando ou está no nível intermediário, né? Quem já está no nível intermediário coloca ali a legenda em inglês e vai acompanhando, seja o filme, seja a série, né? Seja o programa que está assistindo. Por exemplo, esses tempos eu estava assistindo um programa na TV, não me recordo o nome agora, mas ele falava, tinha pessoas da Austrália, né? E tinham pessoas de outro país que estavam junto fazendo a entrevista. Mesmo que todos eles eram nativos falando em inglês, eles tinham colocado a legenda embaixo em inglês para passar na TV. Por quê? Porque mesmo que eles estivessem falando em inglês, tem a questão do sotaque de cada um, né? Tem a questão das gírias de cada lugar, né? Então, assim, essas coisas vão acabar afetando. Então, a legenda, ela é, sim, essencial. Só que, é claro, vai chegando um momento em que eu tenho que me desafiar. Quando eu tiver já ok, tô vendo com a legenda, tô conseguindo entender tudo, pode ser a hora de tirar a legenda para que tu consiga realmente ver que realmente está aprendendo, tá? E isso, gente, assim, ó, é maravilhoso. Eu lembro quando eu estava estudando inglês, eu fui para casa da minha mãe e aí eu estava lá e eu sempre colocava a série com a legenda, né? E aí um dia eu estava assistindo a TV, bem tranquila, assim, eu estava assistindo Friends, e minha mãe chegou e disse, agora já não chega, a gente tem que ouvir em inglês e agora tu não coloca nem mais legenda. Então, assim, naquele momento eu me dei conta de que eu estava realmente ouvindo toda a série em inglês e que eu estava sem legenda. Já estava tão automático para mim que, na verdade, eu só precisava daquele, né, aquele clique para dizer, tu realmente consegue. Então, assim, a gente tem que ir se desafiando. Não adianta eu ficar estagnado lá, sempre olhando o filme ou a série em inglês com a legenda em inglês. Vai chegar um momento que eu tenho que procurar evoluir. Outra coisa importante, né? As pessoas falam bastante, eu consigo entender o meu professor falando. Gente, eu como professora, quando eu tenho que conversar com o meu aluno, eu tenho que fazer com que ele me entenda. Não adianta eu sair correndo, falando super rápido e o meu aluno não conseguir entender e acabar desistindo. Então é por isso que normalmente a gente acaba acostumando com os nossos professores. Só que aí entra aquela questão, eu tenho que procurar vídeos sobre qualquer coisa no YouTube, filme, seriado, e não focar somente em inglês americano, inglês britânico. Eu tenho que ouvir os sotaques de pessoas diferentes conversando. Então, assim, pessoas de tudo que é lugar. Essa é a ideia, é aprender o inglês para que se torne uma coisa global e você consiga se comunicar com qualquer outra pessoa. E cada pessoa carrega um pouco do seu próprio sotaque. Então isso vai refletir na hora que ela for falar inglês também, assim como vai refletir quando você for falar inglês. Então é importante eu sempre escutar pessoas diferentes falando em inglês, para não ficar sempre somente acostumado com aquela pessoa e aí ter que conversar com uma outra pessoa e não conseguir. E por último, a gente tem que ter paciência. A gente não vai ser da noite pro dia, é um processo que ele vai levar tempo, só que é aquilo que eu sempre digo, quanto mais eu praticar, mais fácil e mais rápido eu vou chegar lá. Esses tempos eu assisti com um aluno meu um vídeo onde, na verdade, era um stand-up que o cara falava sobre os accents, sobre os sotaques em inglês.
E aí esse aluno, hoje ele trabalha nos Estados Unidos e tudo mais, ele já tem bastante conhecimento. E aí ele disse, bah, se eu tivesse assistido esse vídeo há uns 2, 3 anos atrás, eu teria assistido ele e teria tentado entender todas as palavrinhas que o cara estava falando ali. E, gente, era um stand-up muito rápido, realmente muito rápido mesmo. E aí ele disse, eu não ia aproveitar nada e não ia conseguir entender nada. Hoje eu escutei, eu não entendi 100%, mas eu só fui escutando e pegando os contextos, eu consegui entender todas as piadas, né? Então, assim, essa questão, assim, eu tenho que deixar ser uma coisa leve, uma coisa natural, não posso ficar me prendendo a toda e qualquer palavra que eles vão falar ali, porque realmente é difícil entender 100% tudo o que eles vão dizer, tá? E ter a paciência de que, né, vou ir melhorando aos pouquinhos, mas eu chego lá.